Hoje é o dia em que nós vamos dar luz ao caso ET de Varginha, o mais famoso incidente ufológico do Brasil. Saudações, seres pensantes, diretamente dos estúdios Contar e Mestrar. Eu sou o Rufus. Eu sou a Lara. E hoje, no Da Lenda ao RPG, a gente vai contar um pouco da história do ET de Varginha. Puro suco dos anos 90 e eu, como criança, literalmente criada nos anos 90, lembro muito bem sobre as reportagens do ET de Varginha. Antes da gente entrar na história em si, gente, a dimensão dessa história ela foi tão colossal na imprensa brasileira que tudo era sobre o ET de Varginha. Jornal Nacional, Jornal Local, Jornal da Globo e os equivalentes dos outros canais também, certo? Noticiário de meio-dia, de 8 horas da noite, o de fim de noite, tudo. Programa de plateia, tudo que você imaginar tinha reportagem sobre o ET de Varginha. Mas tudo começa por volta do dia 3 de janeiro do ano de 1996, com o avistamento de fenômenos luminosos atmosféricos ao redor do município de Varginha, no sul de Minas. Um dos casos que eu posso citar aqui é justamente no interior de Varginha, onde um casal que era zelador de uma fazenda viu que o gado estava extremamente agitado a 1 hora da manhã, e quando foram ver o que estava acontecendo, tinha lá uma espaçonave extraterrestre, a gente pode chamar assim? Vamos pegar por um lado mais pé no chão. Tinha uma luz muito forte, muito perto do chão. Eles dizem que tinha muita fumaça em volta, uma fumaça transparente, e não emitia nenhum som, embora o gado estivesse extremamente agitado, e depois de 40 minutos aquilo foi embora. É interessante dizer que essa coisa que estava no ar, emitindo luz e soltando fumaça, não fazia barulho. Isso é muito estranho pro que a gente tem de ciência até hoje. Se tem alguma coisa no ar voando, a gente quer ouvir um barulho, a gente espera ouvir um barulho. Olha a altura que passa um avião e a gente escuta o avião fazendo dum. Pois é, então eles avistaram isso daí e o objeto foi embora sem deixar nenhuma coisa, a não ser o rastro de onde ele pousou. Então, esse rastro levava justamente na direção da cidade de Varginha, porém, nada aconteceu neste dia. Ao longo de todos os dias na sequência, que são 23 dias, entre esse primeiro avistamento e o avistamento da criatura chamada ET de Varginha, quase todo dia tinha um avistamento ou na cidade ou na zona rural próxima, ou na zona rural um pouco mais longe, e também começaram a falar de avistamentos de criaturas em certos locais. E durante esses avistamentos intensos de fenômenos luminosos e criaturas, nós temos também outro relato que vai se assemelhar com o do casal lá do campo, que aconteceu lá para 13 de janeiro de 96. Um homem estava dirigindo na rodovia Fernão Dias e ele se deparou com um objeto luminoso que caiu nas proximidades. E quando ele foi lá visitar, ver o local para ver se tinha alguém ferido, para poder resgatar, tinha um monte de, como eu posso dizer, militar ali naquela região e policiais, que inclusive convidou ele elegantemente a se retirar do local. Esse é um dos fatos mais intrigantes de toda a história do ET de Varginha. Por quê? Isso acontece alguns dias antes. Esse cara, ele era um militar, certo? Ele era, eu não tenho certeza se ele era da aeronáutica ou se ele era da escola de sargentos, que é próxima de Varginha. A escola de sargentos é em Três Corações e a distância da escola de sargentos para Varginha é de menos de 20 quilômetros. Embora seja outro município, é bem pertinho. E ele estava viajando e quando ele viu aquela coisa caindo, ele achou que poderia ser um avião ou um balão, um avião de um monomotor, um bimotor, um ultraleve ou algo assim. E ele foi na direção porque ele era treinado para prestar o socorro. E ele também era uma das poucas pessoas que tinha um telefone celular na época, porque 96 celular era para poucos, era caro
tanto a tarifa quanto o aparelho, muito mais do que a gente pode pensar hoje. E quando ele chegou, ele se deparou com isso que a Lara falou, um monte de militar, a área já estava isolada e por mais que fosse a Fernão Dias, né, a principal via de ligação entre São Paulo e Belo Horizonte, gente, não tem como deslocar essa galera toda se não tiver alguma coisa acontecendo assim a minuto. Hoje, com a velocidade de informação que a gente tem, não é fácil. Imagina há 20 e poucos, quase 30 anos atrás. E os relatos não param por aí. A gente tem outro relato, tipo, ligando pro corpo de bombeiros, chamando para eles irem lá porque tem um animal estranho. E aí a gente já pula cronologicamente para 20 de janeiro, já sai do dia 13. E quando os bombeiros chegou lá, a escola, né, de sargentos ali próximo, em Três Corações, como o Rufus falou, temos justamente um monte de militar lá naquela região. E eles conseguem coletar 2 animais, entre aspas. Um não tinha mobilidade nenhuma no saco e o outro estava extremamente agitado. Essa é outra parte do relato muito louca, porque independente de ser imprensa, de ser um relato ufológico ou uma conversa, sempre falam que quem viu o corpo de bombeiros junto com o exército rebocando 2 sacos. Um saco tinha alguma coisa que se debatia dentro e o outro estava cheio, mas não tinha movimento. Outra coisa importante, de acordo com relatos contados pelo ufólogo Edilson Boaventura num monte de podcasts, mas fica a referência do podcast Inteligência Limitada do Vilela, a gente vai deixar linkado o programa. Ele fala que nessa época, nesse momento, o pessoal ouviu tiros de fuzil, né? O tiros de FAL, como o pessoal fala, né? O fuzil automático leve das Forças Armadas. E, bom, eles abateram essa criatura. Na sequência, a gente tem um outro relato, que é o pessoal do zoológico. Que, gente, esse é muito louco. Simplesmente, o zoológico ele estava para ser fechado, fechar o expediente, né? Ele fechava às 8 da noite, já estava escuro. O pessoal estava conversando, no caso o zelador do zoológico e a diretora, e eles viram uma criatura apoiada em uma grade do lado de dentro de um dos viveiros. E esses 2, eles viram essa criatura, a criatura olhou para eles durante um certo tempo e correu para dentro do viveiro. Quando eles foram ver, eles lá não viram nada, acharam até que fosse uma assombração, algo do tipo. Mas ficou aquela coisa, aquele questionamento, o que era aquilo? E o mais bizarro é que 24 horas depois, vários animais morreram no zoológico. E não dava para falar, por exemplo, que eles morreram porque estavam expostos de maneira direta a essa criatura, porque o viveiro não era de nenhum dos animais que morreram, mas eles morreram em virtude de uma bactéria que estava no intestino / estômago deles. E aí é que tá a coisa mais interessante. Esses animais que morreram, nenhum deles tinha hábitos alimentares em comum. Cada um se alimentava de uma coisa específica. Mas a forma com que a infecção agrediu o intestino deles foi a mesma. Quando a gente está falando de intoxicação alimentar, eu acho que é um pouco difícil, se eles não comem a mesma coisa, eles terem a mesma ação nociva. De fato é totalmente diferente, né? Quanto aos humanos, é fácil a gente ter intoxicação alimentar por causa de algum alimento mal conservado ou mal preparado. Mas em quesito de animais que têm alimentação totalmente diferentes uma das outras, a gente tem uma fonte de contaminação diferente. Então, como é que essa bactéria em comum foi parar em todas as alimentações? Vale falar que um dos animais era carnívoro, o outro era herbívoro de sementes, ele comia sementes, e o outro comia folha. Mas pode ter sido preparo, alguém manuseou de forma inadequada. O controle interno na parte de zoológicos sobre a alimentação desses animais é muito rigoroso, é acompanhado até pelo veterinário. Então, para ter uma contaminação dessa, minha gente, é difícil. E finalmente a gente chega no dia do avistamento. Esse dia, ele é marcado por alguns pontos peculiares. O primeiro é uma baita tempestade que é lembrada pelos locais até hoje como uma das maiores chuvas da história da cidade de Varginha. Foi uma coisa assim muito intensa, muito louca. Avistamentos de fenômenos luminosos atmosféricos, dessa vez sobre a cidade. E o que acontece?
Tudo começa com 3 moças voltando para casa. E elas estavam caminhando num bairro do que a gente poderia chamar hoje de zona de expansão da cidade. Essa área estava sendo loteada na época. E elas iam cortar caminho por um terreno baldio para chegar mais rápido em casa. Quando uma delas dá um grito. E quando as outras duas olham para trás para ver o que é que estava assustando a amiga e a irmã, no caso uma delas era a irmã, olhou para lá e estava lá a criatura em questão. Marrom, aproximadamente 1,50 m de altura, 1,60 m, olhos vermelhos e grandes, não tinha íris e pupila, era como se fosse uma grande córnea, e com 3 protuberâncias ósseas na testa. Não são chifres necessariamente, mas para calombo mesmo. E de coloração marrom. De característica, de posição, elas diziam que ele estava com a mão entre as pernas, bem abaixadinho, mas dava para perceber que ele era menor. Então dá pra gente presumir que ele estava em posição de defesa. Uma outra coisa que elas falam é que ele não parecia ser perigoso ou agressivo. Só foi o susto mesmo. Tanto é que quando elas saíram correndo e gritando, quando olharam para trás, a criatura continuou lá só olhando para elas, não fez nada. Então elas correram para casa de uma delas e contou para a mãe o que foi que aconteceu. E aí elas disseram: mãe, a gente viu o diabo. E a mãe disse: se ele foi atrás de vocês, eles vão vir atrás de mim. E elas voltaram no lugar. Só que quando elas voltaram, a criatura não estava mais lá. Tinha um cheiro muito estranho, certo? Muito forte. E tinha um rapaz de passagem que falou para elas: vocês vieram ver o bicho? O bicho foi levado pelos bombeiros. Porque, caso vocês não saibam, quando surge um animal mesmo, estranho na cidade, ou que ninguém sabe como tratar desse animal, quem vai lá e remove esse animal e devolve para o ambiente ou leva para uma zoonose da vida é o bombeiro. São os bombeiros. Então eles fazem esse controle. E as meninas nunca mais viram a criatura. Não mesmo. Entretanto... aqui começam as coisas ficarem muito loucas. Primeiro que as meninas foram visitadas por 3 homens no melhor estilo MIB Homens de Preto, em suas casas. Só um desses 3 homens falava português e ofereceram para elas uma quantidade muito alta de dinheiro para a época, que, se eu não me engano, era $30 mil. Era bastante dinheiro. Na época isso era uma quantidade de dinheiro suficiente para mudar a vida delas assim profundamente, em troca delas ficarem caladas e nunca falarem sobre o tema. Elas não aceitaram. E aí veio uma delas relatando que teve até a ameaça de que se elas contassem todos esses relatos, se elas continuassem falando sobre, elas pagariam com a vida ou a família delas pagariam com a vida. Nesse meio tempo, os avistamentos continuaram. Há relatos de avistamentos em Varginha e na região de Varginha até a casa do dia 28 de julho do mesmo ano, ou seja, foram 7 meses de fenômenos seguidos. E um ponto que é muito relevante, que muitos relatos trazem, é: toda vez que uma criatura era avistada, ela estava próxima de um rio ou de um lago, sempre de uma grande massa de água. E um dos relatos interessantes que a gente pode trazer, além desses milhares que a gente já conversou aqui, é sobre a patrulha, onde 2 policiais estavam no seu trabalho e deu de cara com uma criatura. Eles estavam patrulhando a cidade, era uma patrulha de rotina, durante essa mega tempestade que deu, quando de repente eles atropelaram alguma coisa. Aí parou o carro, né? Bem cena de filme mesmo. Atropelou, pô, vamos lá ver o que tinha. E o cara desceu, era uma dessas criaturas. E ela não estava morta, mas estava machucada, estava se debatendo. Ele pegou essa criatura, colocou no banco de trás do carro e levou para o Hospital Municipal de Varginha. Levando lá, muita coisa aconteceu. E é aqui que a coisa começa a tomar contornos de Arquivo X. Primeiro que o médico que atendeu ele falou assim: olha, seu guarda, eu não sou treinado para atender coisa de outro mundo não. Leve para esse outro hospital. Ele deu um endereço, agora o nome do hospital me fugiu aqui, mas era o hospital que já tinha recebido a primeira criatura, porque lá eles têm uma ala isolada só para tratar desse ser. Esse ET que a gente está falando aqui, que foi atropelado, vocês vão encontrar os registros deles como o ET da fratura exposta. E esse policial que socorreu essa criatura pós-atropelamento, ele sofreu um arranhão no braço
E ele morreu menos de um mês depois disso. Por uma infecção com uma bactéria totalmente diferente das que a gente conhece. Basicamente, começou como uma espécie de pelo encravado, sabe? Quando encrava o pelo e forma parecendo um furúnculo pequenininho, bem vermelhinho e tal. E aquilo tava incomodando a ele. Ele foi no posto médico do quartel, o pessoal fez a drenagem, removeu e tal. Só que ele continuou se queixando de dores e essa dor expandiu e ele começou a ter um quadro febril e ele morreu em 20 dias. E tipo, pra uma bactéria que começa através de um pelo encravado... É muito difícil a gente ver uma sepse desse nível. E num ferimento pequeno, né? Sim, principalmente de pelo encravado. É como se tivesse sido muito mais profundo que um pelo encravado e uma bactéria extremamente resistente. E nessa soma, a gente já tem aqui 3 criaturas. A gente tem a criatura que estava no terreno baldio que as meninas viram, a criatura que foi vista no zoológico, a criatura que foi atropelada. Quando a gente avança no tempo, a gente tem a criatura capturada no rio, que é a 4ª, e existe o corpo da criatura que estava no terreno baldio também, porque havia um segundo corpo e as meninas não notaram. Então, lembrando também que tem as 2 criaturas que foram capturadas, uma abatida e a outra viva. Então, nesse total, a gente pode contar como 6 criaturas que foram capturadas. A conta é que se estima que elas sejam no mínimo 5 e não mais do que 10. Um outro ponto interessante é o seguinte: havia uma presença muito forte de militares dos Estados Unidos e agentes do FBI na cidade de Varginha. E aí a gente se pergunta o que é que os Estados Unidos estaria fazendo em Varginha numa parte militar. Para começar, pouco tempo antes, um Boeing C-3 da Força Aérea Americana pousou no Brasil. É um avião pequeno, discreto, normalmente utilizado em missões diplomáticas, mas normalmente não é um voo que chega assim do nada, do tipo, tava passando, Lara, faz um café aí que eu tô descendo de avião aí pra gente trocar uma ideia. Não é assim. E olha, se tratando de americanos militares, eles não são muito amistosos pra descer e tomar um cafezinho. E, bom, esse avião ele tá abandonado na base de Viracopos até hoje. Ele veio nessa época e ele está lá. E aí existem dados oficiais e dados oficiais sobre a coisa. A questão é, ele nunca voou de volta porque a coisa tomou uma proporção muito maior. Esses corpos eles foram removidos para a Unicamp. Todos esses seres, os vivos e os mortos, foram para a Unicamp. E a Unicamp, na época, era o nosso equivalente à Área 51 biológica. Tudo que era de esquisito vai pra lá. E aí, esses seres foram autopsiados, biopsiados e todos os outros ados da nossa ciência. Existem relatos, inclusive, que as máquinas de hemograma que fizeram o hemograma deles, todas elas quebraram. Caramba! E que o governo americano chegou a dar novas máquinas para Unicamp para repor esse prejuízo, por assim dizer. E continuar também as pesquisas, né, sobre o que danado era aquilo. Hoje o pessoal costuma dizer que pelo menos 2 desses corpos foram cedidos para a inteligência americana. Dizem que essas naves que foram abatidas, porque foi mais de uma nave, foram abatidas pelo NORAD e foram abatidas na atmosfera extrema da Terra. E o governo americano, o NORAD, é o Comando de Defesa Aeroespacial da Força Aérea Americana. O NORAD, quando fez esses abates, fez o cálculo para onde essas naves estavam indo e avisou ao governo brasileiro. Por isso já haviam militares, porque os caras sabiam o que estava acontecendo. E quando você vê os locais de queda, basicamente você vê que realmente é aleatório, porque poderia ter sido em qualquer outra cidade do interior, de qualquer outro estado, mas já que a gente está em Minas, se fosse para ter alguma coisa com militar americano em Minas e fosse combinado, com certeza ia ser em Governador Valadares, que é a cidade mais Estados Unidos do mundo, fora os próprios Estados Unidos, né? Não sei se você sabe, mas o Governador Valadares, ela é famosa por ter muita gente de lá que vai para os Estados Unidos. Existe também relatos, né, de outras formas ufológicas que a gente pode trazer aqui para vocês sobre esses acompanhamentos de avistamentos e tal, assim como a gente trouxe do chupacabra. Bom, partindo para o RPG, o que a gente pode fazer com o ET de Varginha? Primeiro ponto, é uma história tipo The X-Files. Então,
a gente vai trabalhar suspense e investigação. A violência nunca vai ser a melhor solução nesse tipo de história. Isso é uma coisa que tem que ficar clara. E lembrando que você vai entrar em violência com os ETs, você pode morrer de algo biológico extremo. Mas se você quer trocar soco com agente do FBI ou do Exército, você tem que estar pronto para o que vem na volta. E esses caras vão usar, sim, de todo o poderio governamental para armas de fogo e afins para ferrar com você. E se isso virar uma campanha, eles vão usar de toda a burocracia estatal para tornar sua vida um inferno também. Então, saibam disso. Além disso, o que é importante a gente falar? Os players, eles vão atuar como antagonistas em relação às forças do governo. A não ser que você queira fazer uma aventura de forças do governo ou de homens de preto, tá tudo bem também. Mas a minha proposta é, coloca a galera como investigadores autônomos que estão em busca da verdade. Como jornalistas, como pesquisadores ufólogos. Como curiosos. Exatamente. E sempre, independente do sistema, usem o relógio do apocalipse, certo? E como é que você vai fazer o seu relógio do apocalipse? Você determina a quantidade de ações/sucessos que há de margem para as coisas acontecerem. Vamos pegar pelo exemplo o momento da galera chegar para pegar a criatura que está no terreno baldio. O pessoal tem 6 ações. O seu relógio é um círculo dividido em 6 partes, ou uma barrinha dividida em 6 partes. Para cada vez que o grupo tomar uma decisão que coloca eles na direção certa da coisa, você marca um ponto para eles. Se eles não tomarem a decisão, você não marca um ponto para eles, mas no mesmo relógio você marca um ponto para as agências governamentais. Quem completar o relógio primeiro, bate essa meta. E você usa isso durante a aventura, nas investigações. Ah, essa investigação foi relevante? Um ponto. Tal coisa deu certo? Um ponto. Dá até pra você brincar que em certas situações você rouba um ponto do colega, tipo, ah, você pegou a pasta do agente do FBI que tinha a informação pra onde ia cair a nave da Fernão Dias. Então você tá tirando um ponto dele e botando pra você. Então brinquem com essas coisas. Lembrem-se que em 1996 o acesso à internet ali era precário, a internet era de escada e ruim. Na verdade, toda a tecnologia naquela época era bem duvidosa. Tinham algumas coisas que funcionavam muito bem. Vamos ser honestos nesse ponto. Sim, mas comparado a hoje em dia, a tecnologia é muito atrasada. Não, então... A tecnologia de telefonia, ela é fixa, ela era estável e funcional. Ela só não estava disponível em todos os lugares a todos os momentos, igual a gente tem telefonia celular hoje. E tinha também os orelhões naquela época, né? Exatamente. Que eram a cartão. Você comprava um cartãozinho com os créditos, botava, espetava ele no orelhão e ligava. Eu tô ficando velha, porque na minha época, quando eu era criança, ainda era ficha. Não, mas eu sou da época que além do negócio ser a ficha, ainda era caro. Então não se sinta velho. É caríssimo. Quando eu era pequeno, quando eu tinha menos de 8 anos, na verdade até um pouco mais, para você comprar um telefone, você tinha que se tornar acionista da empresa estatal de telefonia. Então, telefone, ele não era um serviço, ele era um bem. Ele ia para herança, entendeu? Então, lembrem desses detalhes. As notícias corriam em cima, principalmente de noticiário de televisão, noticiário de rádio e jornal impresso, certo? Então, assim, gente, não tinha TikTok, não tinha coluna do Léo Dias, não tinha o assunto com Natuza Neri no Spotify. Aliás, não tinha Spotify. Celular, eram umas patacas enormes, caríssimas. Era um tijolão mesmo. Exatamente. Você pagava para receber ligação no telefone celular na época. Além de você pagar para ligar, se você recebesse a ligação, você pagava também. Lembrando que muito que aconteceu espalhado dessas histórias são boca a boca, então utilize isso também a favor, principalmente em cidades do interior, onde a conversa e relatos são intensos. Notem também o seguinte, a sessão 0 sempre é muito necessária para você combinar o que vai ser tratado ali naquela aventura, mas tem uma outra coisa. Alguns tipos de lendas urbanas, como é o caso do ET de Varginha, como é o caso do Bandido da Luz Vermelha e por aí vai, são histórias que vêm de histórias reais.
E vários nomes que são citados nessas histórias são de pessoas que existem, essas pessoas têm famílias, essas pessoas sofreram durante essas histórias, então preserve os nomes, não use esses nomes dessas pessoas, troque, preserve a integridade e a identidade, principalmente se você é um colega que faz live, entendeu? Não use nomes reais, até para evitar algum problema que possa lhe acarretar um processinho. Caso você queira também utilizar uma outra cidade, mas com os relatos, né, e outros nomes, também facilitaria. O importante é a história em si. Um último ponto para a gente levar em conta aqui é o seguinte: existem, inclusive entre os ufólogos, atritos sobre esse caso. Há relatos de que uma pessoa que tem uma suposta fita que acompanha essa criatura dentro da Unicamp, ela não revela a fita porque o conteúdo dela atrita com vários, entre muitas aspas, credos ufológicos, mas atrita num grau tão profundo que se isso vier à tona, parte da pesquisa dos caras de uma vida inteira vai cair. Os caras não querem abrir mão dessa crença, porque isso é algo que dá sentido para a vida deles. Então, se vocês forem falar dessas coisas, também tenham cuidado. Lembrando que esse caso, mesmo que tenha sido um boom nos anos 90, ele tem certos sigilos em algumas situações, porque se tratando de algo que não tem essas compreensões do que danado é, o que é isso, e a ideia de ter vida de outro planeta vindo para cá, meio que pode assustar a população em geral e causar um grande alvoroço, um grande estresse populacional e virar um grande problema para todo mundo. Então, esses relatos meio que foram abafados por controle também de, digamos assim, emocional das pessoas. Porém, nós temos a sorte de ser brasileiros nesse ponto e termos um dos governos mais abertos com essa parte meio X-Files. Então, dentro do Arquivo Nacional de Documentos, nós temos vários registros abertos sobre histórias como ET de Varginha. Alguns pontos já estão lá, certo? A gente tem o caso de Ubatuba no final da década de 50, tem coisa lá, Noite Oficial dos Discos Voadores, né, o fenômeno Podemos trazer. E vários outros que a gente pode trazer aqui pra vocês. Mas a gente vai ficando por aqui, que senão a gente vai falar disso aqui até amanhã. O vídeo já tá ficando um pouco grande demais. E tá sendo super divertido. Lembrando que sigam com Time Extra em todas as redes sociais, certo? Fiquem de olho, não deixem de acompanhar o nosso podcast. Deixe as suas dúvidas ou dicas de alguma coisa aqui nos comentários abaixo. Não esqueça de também verificar os links que a gente marcou aqui. Tchau!